Você ouviu essa notícia chocante? Gene Hackman, conhecido por sua carreira lendária em Hollywood, faleceu aos 95 anos em fevereiro deste ano. Mas não é apenas sua morte que está chamando a atenção. É o que o FBI descobriu em sua mansão no Novo México que realmente é inacreditável. Seria um tesouro, um segredo escondido ou algo ainda mais sombrio? Vamos mergulhar nos detalhes surpreendentes do que foi encontrado na casa de Hackman. Uma revelação que vai deixar você sem palavras. A descoberta misteriosa. Betsy Arakawa, esposa do ator vencedor de 2 Oscars, Gene Hackman, foi encontrada morta dentro da casa deles em Santa Fé, chocando fãs ao redor do mundo. Quando a notícia se espalhou, o caso se tornou ainda mais perplexo, atraindo a atenção das autoridades. Uma investigação intensiva está em andamento, revelando detalhes perturbadores que geraram muitas dúvidas. 2 trabalhadores de manutenção chegaram à propriedade para uma tarefa de rotina quando se depararam com uma cena aterrorizante. A porta da frente estava escancarada, 2 cachorros corriam descontroladamente pela propriedade e um terceiro havia morrido dentro de uma lata de lixo. Dentro da casa, eles descobriram os corpos sem vida de Gene Hackman e Betsy Arakawa e imediatamente contataram as autoridades. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo de Hackman na sala de estar, enquanto Arakawa estava deitada no chão do banheiro perto da cozinha. Ao redor dela, havia uma quantidade significativa de narcóticos e um frasco de pílulas aberto. Inicialmente, suspeitou-se de envenenamento por monóxido de carbono, mas uma inspeção da companhia de gás descartou um vazamento, o que fez o caso entrar em um território suspeito. Uma morte envolta em mistério. Durante a investigação preliminar, os investigadores se depararam com uma visão macabra. Os restos do casal estavam em um estado avançado de decomposição, com algumas partes mostrando sinais de mumificação. Isso sugeriu que eles estavam mortos há um longo período, possivelmente meses. Surpreendentemente, ninguém havia relatado seu desaparecimento, o que levantou questões inquietantes. Como uma figura tão conhecida poderia desaparecer sem ser notada? Acrescentando ao mistério, a posição dos corpos alimentou especulações. Com medicamentos prescritos encontrados perto de Arakawa, os investigadores consideraram a possibilidade de uma overdose. Mas, se esse fosse o caso, o que teria causado a morte de Hackman? A ausência de sinais claros de violência ou causas naturais aprofundou ainda mais o enigma. Um investigador experiente comentou: "Em todos os meus anos nunca encontrei algo assim. A cena não tinha indicadores óbvios de jogo sujo ou morte natural." Autoridades federais eventualmente se uniram à investigação devido às circunstâncias incomuns. Um oficial descreveu o estado da casa como congelado no tempo, algo como ele nunca havia visto antes. Enquanto as autoridades vasculham as evidências, um dos maiores mistérios que ainda precisa ser respondido é: como uma lenda de Hollywood e sua esposa puderam desaparecer sem ser notados por tanto tempo? Embora Gene Hackman fosse uma figura lendária na indústria cinematográfica, ele escolheu viver uma vida tranquila após se aposentar. No entanto, ele não estava completamente fora dos holofotes. A última vez que foi visto, em 2023, ele e sua esposa, Betsy Arakawa, foram flagrados saindo de um restaurante no Novo México. Naquela ocasião, Hackman parecia depender de sua esposa para apoio, caminhando com uma bengala, o que sugeria que ele estava fisicamente frágil. Após isso, eles desapareceram da vista pública. Então, veio a notícia súbita e misteriosa de seu falecimento. Alguns familiares e amigos questionaram por que ninguém verificou o bem-estar deles mais cedo. Uma das preocupações que surgiu foi se eles tinham uma empregada ou alguém que visitava regularmente para a manutenção da casa. Vizinhos notaram que nem Hackman nem Arakawa haviam sido vistos fora de casa por vários meses, mas ninguém pensou em alertar as autoridades. Atualmente,
autópsias e testes toxicológicos estão em andamento enquanto os investigadores tentam determinar a causa exata das mortes. Embora as possibilidades que vão de causas naturais a acidentes, até mesmo jogo sujo, tenham sido consideradas, nenhuma conclusão oficial foi alcançada. De acordo com especialistas forenses, determinar a causa da morte de uma pessoa geralmente seria mais simples. No entanto, quando duas pessoas morrem em circunstâncias incomuns ao mesmo tempo, os investigadores devem examinar todas as possibilidades. As circunstâncias peculiares em torno das mortes de Hackman e Arakawa só aprofundaram o mistério sobre o que realmente aconteceu dentro da casa deles. Perguntas não respondidas e teorias. A linha do tempo dos últimos dias deles permanece incerta. Quando as autoridades descobriram os restos mortais, sinais de desidratação indicaram que eles estavam mortos há um período prolongado. Alguns acreditam que fatores ambientais, um acidente ou até mesmo ações intencionais possam ter desempenhado um papel. Outros especulam que algo ainda mais estranho pode ter ocorrido. De acordo com os oficiais, foi notado que a porta da frente estava aberta quando chegaram, levantando questões sobre se Hackman e Arakawa a deixaram aberta devido a uma doença ou angústia, ou se alguém mais havia entrado ou saído antes da chegada da polícia. Dentro da casa, Hackman foi encontrado em um pequeno cômodo perto da porta dos fundos, com uma bengala e óculos de sol próximos, sugerindo que ele possa ter caído ou estava tentando sair. Do outro lado da casa, Arakawa foi descoberta em um banheiro ao lado de um aquecedor virado e um frasco de medicamento prescrito aberto, com pílulas espalhadas pela bancada. No entanto, os detalhes estranhos não pararam por aí. A casa do casal continha 3 animais. 2 foram encontrados vivos, enquanto um foi descoberto morto dentro de uma caixa de leite, possivelmente por desidratação. A sobrevivência dos outros 2 animais sugere que eles tiveram acesso a comida ou água por algum tempo, reforçando a teoria de que Hackman e Arakawa estavam mortos há apenas alguns dias, ou até semanas. Especialistas sugeriram que a exposição prolongada ao ar quente e seco pode causar a pele a se tornar coriácea ou rígida, um processo que normalmente leva dias ou semanas. Embora a presença de um aquecedor perto de Arakawa sugira que a casa estava sendo aquecida, ainda não está claro se as condições dentro estavam quentes ou secas o suficiente para acelerar a decomposição. Sem uma análise mais aprofundada, determinar o momento exato da morte continua impossível. Enquanto as autoridades continuam sua investigação, muitas questões permanecem sem resposta, deixando as circunstâncias de suas mortes envoltas em mistério. Como os bombeiros e o pessoal da companhia de gás não encontraram sinais de vazamento e a autópsia confirmou que nenhum problema desse tipo estava presente, as autoridades descartaram o envenenamento por monóxido de carbono como causa da morte. Além disso, não havia sinais de arrombamento na casa e nenhum dos corpos apresentava ferimentos evidentes. Apesar disso, os investigadores ainda estão considerando todos os cenários possíveis. Alguns especularam que uma pessoa pode ter se sacrificado pela outra, embora não haja evidências de violência. Em casos semelhantes, indivíduos às vezes deixam bilhetes ou arrumam o ambiente de uma maneira específica, mas isso não parece ter acontecido aqui. Outra teoria sugere que o casal tenha decidido terminar suas vidas juntos, possivelmente devido a problemas de saúde. No entanto, esse raciocínio é complicado pelo fato de terem sido encontrados em cômodos separados. Outra possibilidade é que um deles tenha falecido primeiro, talvez devido a um acidente, doença ou overdose, enquanto o outro, incapaz de lidar com a perda, seguiu logo depois. Alguns especulam que Betsy Arakawa pode ter descoberto Hackman em agonia e tomado medicamentos para se acalmar, embora relatórios toxicológicos sejam necessários para confirmar se substâncias tiveram algum papel.
Os investigadores também estão explorando se a desidratação severa ou a exposição ambiental contribuíram para as mortes deles. Com muitas questões ainda sem resposta, as autoridades continuam a examinar os registros médicos para determinar se Hackman ou Arakawa tinham condições de saúde subjacentes que poderiam ter sido fatores. Como as respostas definitivas continuam elusivas, o processo de exame forense pode levar semanas ou até meses. Os investigadores também estão revisando e-mails e registros telefônicos para identificar qualquer atividade incomum nos dias que antecederam as mortes. Dada a porta aberta, a possibilidade de envolvimento de uma terceira parte gerou especulação. Embora não houvesse sinais de arrombamento, ainda não está claro se alguém os visitou anteriormente, entrou inadvertidamente ou tinha intenções prejudiciais. Até que mais evidências surjam, a causa exata da morte continua sendo um mistério. Desvendando a teoria do monóxido de carbono. A filha de Gene Hackman, Elizabeth Hackman, sugeriu que o envenenamento por monóxido de carbono pode ter sido a causa da morte prematura de seu pai, aos 95 anos. Em uma declaração ao TMZ na quinta-feira, ela expressou sua crença de que gases perigosos poderiam ter sido responsáveis pelo trágico evento. A investigação em andamento recebeu confirmação de um fornecedor de gás, que ofereceu assistência para determinar se um vazamento de gás teve algum papel no falecimento do casal. Leslie Ann Hackman, outra filha de Gene Hackman, falou ao Daily Mail logo após sua morte. Durante a entrevista, ela enfatizou que, apesar da idade avançada, seu pai estava em excelente condição física. Ela observou que não havia sinais prévios de problemas de saúde, o que a levou a suspeitar que um vazamento de gás ou exposição ao monóxido de carbono poderia ter contribuído para sua morte repentina. Ela reiterou que não havia indicadores de condições médicas graves e que ele não havia passado por grandes cirurgias nos meses que antecederam sua morte. De acordo com Leslie, seu pai manteve a saúde por meio de atividade física regular, incluindo ioga e pilates, que ele praticava várias vezes por semana. Embora sua morte aos 95 anos não tenha sido totalmente chocante, Leslie expressou maior preocupação com a morte de Betsy Arakawa, que tinha apenas 63 anos. Ela acreditava que Betsy desempenhou um papel crucial em manter Hackman ativo, descrevendo o casamento deles como uma parceria feliz e de apoio. Ela sempre cuidou dele, e eu sempre serei grata por isso, disse Leslie. Perder os dois é uma perda imensa. Hackman, pai de 3 filhos, teve sua filha Elizabeth com sua primeira esposa, Faye Maltese. O casal foi casado de 1956 até o divórcio em 1986. Em 1991, 5 anos após se afastar de Hollywood, Hackman se casou com Betsy Arakawa. Após a aposentadoria, Hackman viveu uma vida tranquila, longe dos holofotes, fazendo apenas algumas aparições. Uma de suas raras saídas foi para assistir a uma apresentação de comédia em sua cidade natal, marcando uma das poucas vezes em que foi visto publicamente nos últimos anos. A notícia do falecimento de Gene Hackman deixou suas filhas, Elizabeth e Leslie, junto com sua neta, Annie, em total descrença e grande tristeza. Estamos profundamente tristes com a perda do nosso pai, Gene Hackman, disseram em uma declaração emocionada. Assim como de sua esposa Betsy, ao compartilhar essa notícia com vocês. Nossos corações estão pesados de dor. Embora ele fosse admirado por milhões por seu incrível talento como ator, para nós, ele não era nada mais do que um pai e um avô. Os filhos de Hackman, Elizabeth, Leslie e Annie, expressaram sua profunda dor em uma declaração à People, enfatizando que a perda dele deixou um vazio que palavras não podem preencher. O legado de Hackman está sendo homenageado por diversos atores renomados, incluindo Clint Eastwood e Morgan Freeman.
Eastwood, que dirigiu o western de 1992, Unforgiven, compartilhou sua admiração pelo talento de Hackman. Gene foi, sem dúvida, o ator mais talentoso de todo o elenco, disse Eastwood em uma declaração em 27 de fevereiro. Suas performances eram sempre autênticas e poderosas, e nunca deixaram de ser grandiosas. Além disso, ele foi um grande amigo, e sentirei muito a sua falta. Sentirei muito a sua falta. Sentirei muito a sua falta. A morte de Hackman deixou muitos em Hollywood em choque, mas suas contribuições para o cinema serão lembradas por gerações. No início de sua carreira de ator, Gene Hackman frequentou o Pasadena Playhouse, uma das escolas de atuação mais prestigiadas da Califórnia. No entanto, sua jornada foi longe de ser fácil. Como um jovem ator com aspirações profissionais, Hackman foi recebido com ceticismo e até desprezo por seus colegas. Não só foi subestimado, mas também foi classificado entre os menos propensos a ter sucesso em sua turma. Para muitos, esse desânimo teria sido desmoralizante, mas para Hackman, isso se tornou a força motriz que o impulsionou a provar seu valor. Apesar de sua determinação, encontrar trabalho foi uma luta. Ele fez audições repetidas vezes, apenas para ser rejeitado porque sua presença de palco e talento de atuação eram considerados pouco impressionantes. No entanto, ele se recusou a desistir. Com perseverança, assumiu papéis secundários em produções teatrais, aproveitando cada oportunidade, por menor que fosse, para aprimorar seu ofício. Foi durante esse período que conheceu Dustin Hoffman, outro ator aspirante que também treinava no Pasadena Playhouse. Os dois logo se tornaram grandes amigos, compartilhando sonhos de alcançar o sucesso em Hollywood. A paciência e a persistência de Hackman, eventualmente, deram frutos quando ele começou a conseguir pequenos papéis em filmes e na televisão. Embora esses papéis fossem secundários, eles lhe forneceram experiência valiosa e uma base na indústria. Sua grande virada aconteceu em 1967, com Bonnie and Clyde, onde interpretou Buck Barrow, o irmão devoto e ousado de Clyde Barrow, um dos personagens centrais do filme. Hackman trouxe profundidade e intensidade ao papel, fazendo com que Buck Barrow fosse audacioso, apaixonado e ferozmente leal. Sua performance excepcional lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, atraindo a atenção tanto do público quanto da crítica. Em uma entrevista de 2004 com Larry King na CNN, Hackman refletiu sobre a experiência dizendo: "Na época, eu não estava ciente da gravidade da situação. Acho que é por isso que não fiquei com medo. Tudo aconteceu tão rapidamente. Foi no mesmo dia. Eu entrei e saí." Quando King o pressionou sobre se a cirurgia o fez se preocupar mais com sua saúde, Hackman admitiu que, embora não fosse particularmente temeroso em relação a doenças, ele se preocupava em manter-se saudável. "Eu tento me cuidar o máximo que posso, especialmente à medida que envelhecemos. Acho que todos nós nos preocupamos com nossa mortalidade. Por outro lado, minha principal prioridade é garantir que minha esposa e nossa família estejam bem cuidados. Fora isso, não tenho muitas outras preocupações no momento." No entanto, os desafios de saúde de Hackman não terminaram aí. Em uma entrevista de 2009 à Empire, ele revelou que sua decisão de se aposentar da atuação foi principalmente devido a preocupações médicas. Seu médico o alertou de que seu coração não era mais forte o suficiente para suportar as demandas físicas e emocionais das filmagens. Após décadas em Hollywood, ele se afastou das telas, abraçando uma vida mais tranquila, repleta de paixões pessoais. Escrever, pescar, pintar e assistir a filmes de baixo orçamento com sua esposa, Betsy Arakawa, se tornaram suas novas fontes de alegria. O casal se estabeleceu permanentemente no Novo México, onde Hackman encontrou satisfação fora da indústria do entretenimento. Além de sua carreira lendária como ator, Hackman também é um escritor prolífico.
Além de escrever romances de faroeste e detetive, ele colaborou com o arqueólogo Daniel Lenihan em 3 livros de ficção histórica. Embora tenha deixado Hollywood para trás, ele manteve um estilo de vida ativo. Apaixonado por ciclismo, era frequentemente visto pedalando, até que um acidente assustador em 2012 quase mudou tudo. Enquanto pedalava em Islamorada, Flórida, Hackman, então com 81 anos, foi atingido por trás por uma caminhonete. A força do impacto fez com que ele caísse no chão. Sem capacete, ele sofreu lesões significativas e foi transferido de helicóptero para o Ryder Trauma Center em Miami. Dado seu histórico de problemas cardíacos, os fãs temeram o pior. No entanto, após um exame médico completo, o porta-voz tranquilizou o público, afirmando que Hackman havia sofrido apenas hematomas e arranhões leves. Ele foi liberado do hospital após apenas alguns dias. O representante esclareceu que ele foi transportado devido à localização na ilha e não porque sua condição fosse ameaçadora à vida. Apesar de enfrentar vários contratempos de saúde, Hackman manteve uma visão positiva e resiliente da vida. À medida que se afastava do brilho e do caos de Hollywood, ele abraçou a tranquilidade de seus anos mais avançados, valorizando o tempo com a família. Suas contribuições para o cinema permanecem atemporais, solidificando seu lugar como um dos atores mais habilidosos e respeitados de sua geração. Embora Gene Hackman não esteja mais nas telas, você acha que sua morte, juntamente com a de sua esposa Betsy Arakawa, foi causada por motivos naturais? Adoraríamos ouvir sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais atualizações. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.